Superman, o herói mais icônico e reconhecível de todos os tempos. Mais de 80 anos de história, o personagem significou muita coisa pra muita gente. Mas desde o final da franquia do Christopher Reeves, a Warner tem a prioridade em tentar adaptar o Superman pros cinemas. Pra você ter noção, só antes de Man of Steel tiveram outros 4 diretores e roteiristas que tentaram fazer um novo filme do Superman. Entre eles tivemos o Kevin Smith, J.J. Abrams, Tim Burton e o Brad Rapp. Mas nenhum deles acabou vingando, e o que acabou sendo escolhido para reiniciar a franquia do Superman nos cinemas foi o Zack Snyder. Mas se na década passada a Warner pelo menos tentava iniciar a franquia do Superman nos cinemas, hoje em dia eles têm medo de adaptar praticamente qualquer outro personagem que não seja o Batman pros cinemas, porque já fazem quase 10 anos que a gente não tem um filme solo do Superman, do herói mais amável, mais icônico, mais importante de todos os tempos. E olha que praticamente a gente tá na era de ouro dos filmes de super-heróis nos cinemas, e a Warner não consegue achar um jeito de adaptá-lo. Mesmo eu sendo uma pessoa que curtiu Man of Steel, tanto que eu vou fazer um vídeo no canal sobre ele daqui a algum tempo, eu entendo que a visão que o Zack Snyder tem do Superman não é a mesma visão que a maioria das pessoas tem sobre ele. Então eu entendo como muita gente queria voltar a ver um Superman esperançoso, um Superman que novamente faria eu e você acreditar que um homem pode voar. Mas quando o trailer dessa série saiu, acho que a maioria das pessoas, assim como eu, ficou com o pé atrás sobre essa série, já que a CW nos últimos anos vem fazendo séries de uma qualidade bem duvidosa, pra se dizer o mínimo. Mas a principal pergunta mesmo que eu fiz quando eu tava assistindo o trailer da série era: será que eles têm uma história pra contar? E a resposta é surpreendentemente sim, já que a história da série é sobre o Superman tendo uma família. Isso é algo que a gente nunca tinha visto até então em um live action. Mas falando sério aqui, mano, essa série é muito revolucionária pros padrões CW, já que essa série me fez lembrar de como eram bons a primeira temporada de Flash e de Arrow e de Smallville, porque você sentia que aquilo era feito com paixão. Porque mesmo essa série não tendo um orçamento gigante que as séries do Disney Plus tem, ela consegue ser muito boa, e se você comparar ela a qualquer outra série que a CW já fez nesses últimos 10 anos, você percebe como Superman e Lois está anos-luz na frente de todas essas séries. Mas uma das coisas que eu mais gosto da série é como ela abertamente abraça as referências, e ama todas as outras diferentes versões do Superman que a gente já viu nos cinemas. Interessante é ver como essa série não tenta reinventar o Superman, muito longe disso, ela dá uma história bem clássica do Superman, enquanto ela adiciona e atualiza algumas coisas, mas nunca se desvia do que faz o Superman ser o Superman. E por isso aqui eu vou falar rapidamente sobre a abertura do primeiro episódio da série, que pelo menos pra mim é uma representação perfeita de tudo que é bom sobre o personagem. Porque em 5 minutos eles recapitulam toda a vida do Clark até o início da série. Porque essa série foi feita com paixão, porque tem um momento nessa abertura que o Superman vai devolver um boneco pra um garoto, e o garoto elogia a roupa dele e o Superman responde isso. Thanks. My mom made it for me. E velho, isso é totalmente Superman. Essa cena foi retirada diretamente das HQs. Isso só mostra como o pessoal que tá trabalhando nessa série realmente foi a fundo no personagem e foi a fundo no material original. Mas o que eu realmente mais amo na série e que faz ela ser especial pra mim é a pergunta que todo mundo nessa série faz pro Superman, que é o porquê. O porquê que ele quer continuar defendendo a humanidade. E é muito interessante como cada personagem dessa série tem pontos de vista diferentes. Porque, por exemplo, o John Hare na série, ele acredita que é impossível o Superman continuar permanecendo bom. Porque a principal pergunta que o John Hare faz na série é como a gente tem tanta certeza que ele nunca vai se virar contra nós. Por que nós devemos confiar tão cegamente em um ser tão poderoso quanto o Superman? Que é uma pergunta muito interessante que ele levanta nessa série. Já o Morgan Edge na série faz outro questionamento muito interessante, que é o porquê o Superman continua a nos defender. Por que o Superman continua a se importar com nós? Por que ele escolheu nos proteger? Porque a escolha do Superman nos defender foi sempre uma escolha pessoal dele. Porque ele não quis defender a Terra porque ele se sente culpado de ter perdido alguém que ele ama. Não é por causa de um trauma que o atormentou a vida toda. E o Superman não tá tentando se redimir de seus pecados passados. E ele também não foi instruído a fazer isso. Não, ele simplesmente escolheu ser um herói. Ele escolheu nos proteger. Why do you love them? There must be a reason. O interessante é ver como a resposta para essa pergunta é dada nos primeiros 30 segundos do primeiro episódio da série. Remember coming to this earth, feeling the sun on my face for the first time. Oh my God, Jonathan, it's a baby boy. Além dessa pergunta ser respondida nos primeiros segundos da série, ela também é respondida toda vez que o Clark tem um momento de paz, que ele tá refletindo sobre seu passado. Quando ele tá refletindo sobre sua mãe, que dedicou a vida inteira a ajudar os outros. E a resposta para essa pergunta é dada até no título da série, Superman e Lois. Porque a Lois nessa série, mano, é perfeita. Porque aqui ela sempre tá querendo fazer a coisa certa. E ela, apesar de suas perdas e traumas, ela consegue continuar se mantendo forte, tentando ao máximo estar presente. Ela nessa série é o que ela sempre foi nas HQs, o farol do Superman. E é muito interessante
como ela na série é o que o Superman vê em todos nós. Porque em vez dele nos ver como seres egoístas, odiosos e rancorosos quando ele tá voando acima de nós, o que ele vê são pessoas assim como a Lois, assim como a Martha, assim como seu pai. Ele vê pessoas que deram amor e que sempre quiseram ajudar o próximo. Isso é algo que a Warner parece que não entende. Ela não precisa adequar os Supermans aos dias atuais. Não, porque a história dele sempre foi sobre uma pessoa que decidiu dedicar a sua vida a ajudar o próximo. Seja ele um alienígena, seja ele um deus, seja ele um viajante distante, ou até mesmo um menino do Kansas. Porque essa é a mística por trás de todos os super-heróis das histórias em quadrinhos. São como a gente vê e se inspira neles. Porque o Superman nunca precisou ser reinventado, ele nunca precisou ser desconstruído, ele nunca precisou ir pro lado do mal pra gente se portar com ele. A história do Superman não é sobre um deus. A história do Superman sempre foi sobre um garoto de uma pequena cidade chamada Smallville, cuja maior fraqueza é que ele se importa demais.